Ambientada na Estíria, Império Austro-Húngaro, por volta de 1870, Carmila é um conto curto, um clássico da literatura britânica e a primeira vampira feminina que criou o tropo de vampira lésbica, influenciou Bram Stoker na criação do Drácula e marcou a estética da literatura gótica. Lançado em capítulos na revista Dark Blue entre 1871 e 1872, Carmila foi incorporada mais tarde na coleção In a Glass Darkly, publicada em 1872 por Sheridan Le Fanu, que consiste em casos misteriosos estudados supostamente por um especialista alemão em ocultismo, o Dr. Martin Excelius. E hoje vamos começar a leitura comentada do livro Carmila. Esta é a primeira parte deste vídeo, onde vamos falar e comentar até o capítulo 5, a parte que é totalmente narrada por Laura, a protagonista dessa história, e faz referência ao primeiro mês de contato de Laura com Carmila. Na segunda parte dessa leitura, iremos do capítulo 6 ao capítulo 10, onde vemos aí uma mudança em Carmila e também uma mudança brusca na saúde de Laura no segundo mês dela hospedada ali em sua casa. Já na terceira parte dessa leitura comentada, vamos continuar a partir do capítulo 11, onde Laura apresenta ali a versão dos fatos do general Spilsdorf, que conta a sua história nos últimos 3 meses. Se você já leu o livro, você pode usar esses vídeos para relembrar a história e também fazer seus próprios comentários aqui. Se você está querendo ler ou reler, pode usar esses vídeos como um guia de leitura, mas lembre-se, obviamente esses vídeos contêm spoilers do enredo, então estejam avisados. Eu estou usando o meu exemplar da editora Pandorga, que vem não somente com o conto da vampira de Karnstein, mas também o conto O Vampiro, de John Polidori. Eu vou deixar aqui na descrição o link para a compra dessa versão na Amazon, mas lembre-se que você pode acompanhar essa leitura com qualquer edição. Lembrando que os links da Amazon que deixo por aqui são os meus links de afiliado. Você pode fazer suas compras normalmente, sem nenhum custo adicional para você, apenas gerando uma pequena comissão para o canal. Sendo assim, te convido a mergulhar no universo de Carmila agora. Fique confortável e vamos ao vídeo. Se você entrou no castelo da Lady Vamp por sua própria vontade, receba as minhas boas-vindas. Eu sou a Débora Lady Vamp, escritora apaixonada por vampiros, mitologia, subcultura gótica e arte. E você acabou de chegar na minha biblioteca, onde eu faço vídeos sobre livros e leituras comentadas com vídeos longos. Caso você tenha interesse, pode explorar o castelo da Lady Vamp e conhecer outras alas, como a cripta, onde cuido da minha eterna juventude, e também falo sobre subcultura gótica e diversos outros assuntos nas noites tranquilas de quinta-feira. Também tem o Salão do Gramofone, onde eu falo sobre música e a sua relação ali um pouco com os livros e com a subcultura nas noites de terça-feira. Se você encontrar uma passagem secreta, pode chegar na sala onde eu falo sobre cinema. Essa sala será aberta a cada 15 dias nas sextas-feiras. Em breve, a Torre do Campanário estará aberta para o clube de membros, então fique ligado para não perder nenhuma informação. O livro começa com uma epígrafe, o poema The Cure, de George Byron, de 1813, que diz o seguinte: "Mas primeiro, na terra como um vampiro enviado de sua tumba, teu cadáver será rasgado, então horrivelmente assombrará teu lugar nativo.
e chupará o sangue de toda a tua raça, lá da tua filha, irmã, esposa, à meia-noite drenará o fluxo da vida. No entanto, abomina o banquete que forçosamente deve alimentar teu cadáver vivo, tuas vítimas, antes que elas ainda expirem. Conhecerão o demônio como seu pai, como te amaldiçoando, tu as amaldiçoando. Tuas flores murcharam no teu caule. Este é apenas um trecho de uma narrativa em versos que conta a história do ponto de vista de 3 narradores, cuja história principal gira em torno de um membro do harém de Hassan, Leila, que ama o Gior e é morta ao ser afogada por Hassan, um tipo de punição turca na época para pessoas infiéis, que o autor, Lord Byron, acabou conhecendo em suas viagens. Em vingança, o Gior mata Hassan e depois entra em um mosteiro se sentindo culpado pelos acontecimentos. O trecho escolhido como epígrafe para este livro não foi por acaso. É uma das menções mais antigas sobre vampirismo na literatura, precedido pelo poema The Vampire, ou The Vampire, de John Stagg, em 1810. O narrador otomano, ao contar da morte de Hassan, prevê que, por conta disso, o Gior estará condenado a se tornar um vampiro após a sua morte e matar toda a sua família. É interessante perceber que esta não é uma epígrafe original de Sheridan Le Fanu. E provavelmente, se você não tem a edição da Pandorga, o seu livro não vai vir com essa epígrafe. Foi uma escolha da editora que eu achei bastante interessante comentar aqui com vocês, pois a menção do poema de Lord Byron é bastante interessante como abertura desse livro, pois Byron é um dos precursores da literatura de vampiros na língua inglesa e influenciou a atmosfera gótica na época. Além disso, como dito anteriormente, o poema descreve o ato de se tornar um vampiro e assombrar os próprios parentes nesse processo. E foi acrescentado aqui nas edições brasileiras para contextualizar os leitores modernos sobre o tema do vampirismo romântico. Esta edição também é interessante porque traz algumas notas de contextualização da criação das lendas, das histórias de vampiros da época, como algumas informações sobre a Eslováquia e a Hungria entre 1730 e 1735, com as lendas eslavas e os rituais de sepultamento da época. Alguns desses rituais incluíam gravar uma estaca no coração, sepultar a pessoa morta de bruços no caixão para ela não encontrar ali o seu caminho de saída, né? Isso era tão forte na cultura que ainda no início do século XX, na Bulgária, se empalavam os mortos para evitar que eles se tornassem mortos-vivos. E ali nos anos 1970, na Inglaterra, tinha um cemitério que diziam que era assombrado por um vampiro. Então, essa contextualização inicial desse livro já nos dá assim, uma breve noção de como pensavam as pessoas que eram leitoras desse tipo de livro, e também o escritor Sheridan Le Fanu, que vai pegar essas ideias dessas pessoas para poder trazer isso para um livro numa época em que você estava no auge ali da industrialização. Então, tinha esse misto do ser racional inglês, no final do século XIX e início do século XX, ao mesmo tempo que você tem esse monte de lendas relacionadas aos vampiros. Então aquilo está ainda muito recente na cabeça das pessoas, então as pessoas se dividem aqui entre essas duas realidades. A forma da escrita desse livro também influenciou bastante ou o que veio a ser escrito depois, mas isso eu vou falar um pouco mais para frente. Já no prólogo de uma página, a gente tem uma informação importante aqui. Lembrando que esse conto foi publicado capítulo a capítulo naquela revista Dark Blue que eu falei no começo. E o autor aqui começa informando que recebeu um documento, né, de um doutor Excelius, e que esse doutor enviara esses documentos para ele dentro de um envelope lacrado, seguido de uma carta com uma narrativa, né, narrada em primeira pessoa, de uma moça.
E tinha ali um recado preso a esse pacote, informando que ele estava esclarecendo um estranho assunto. E que a narrativa iria complementar a referência que ele já realizava sobre ele já tinha algum tempo. O autor informa também que esse Dr. Esselius era um cara muito perspicaz e que estava publicando o caso apenas para interessar as pessoas mais leigas. É interessante ver que essa forma de narrativa deixa tudo muito mais parecendo que é real, uma coisa de não ficção. As pessoas acreditavam que isso era uma história real, então as pessoas comentavam bastante sobre esta narrativa nesse folhetim. Isso talvez soe um pouco familiar para vocês, como uma narrativa epistolar, né? Que é uma narrativa feita em cartas, feita em documentos. E isso é muito parecido com o que Bram Stoker vai fazer depois com Drácula. E isso não foi uma coincidência, não foi por acaso, porque Bram Stoker leu esse livro antes de escrever o seu próprio. E a gente vai encontrar ali várias influências de Carmilla na narrativa de Bram Stoker. A primeira delas é essa questão da narrativa epistolar, que Bram Stoker expandiu muito mais do que o próprio Sheridan, que é uma narrativa só de uma carta com alguns documentos, enquanto na de Bram Stoker a gente vai ter ali um compilado de vários documentos. A gente tem recorte de jornal, tem trechos do diário de Mina, cartas trocadas entre Mina e Jonathan Harker, fonógrafo, transcrição do fonógrafo, enfim. Então, a ideia inicial foi de Sheridan Le Fanu e que Bram Stoker elevou ela e desenvolveu ela de uma forma bem peculiar. Então, foi bem legal isso. E é uma influência tão forte que isso veio chegar até os dias atuais, até no cinema, que é o gênero found footage, que é aquele gênero de filme que você encontra várias gravações de celular, de câmeras particulares, e você vai organizando e compilando aquilo numa ordem para dar a entender que aquela coisa que foi encontrada foi real, como aconteceu com a Bruxa de Blair. O autor, nesse prólogo, descreve ali que a pessoa que escreve essa carta, essa narrativa, no caso Laura, não está mais viva, que ela faleceu entre enviar essa carta com essa narrativa e o autor do conto, no caso Sheridan Le Fanu, tentar entrar em contato com ela para conversar com ela, porque ele gostaria de ler na presença dela. Então ela faleceu ali, o que coloca a idade dela mais ou menos aos 27 anos, já que ela começa explicando que os acontecimentos narrados ocorreram 8 anos antes. E ela inicia dizendo que ela tinha 19 anos na época. Nessa época não era muito incomum os jovens morrerem mais ou menos dessa idade, às vezes de alguma doença, como a tuberculose, por exemplo, que inclusive no Brasil foi conhecida como mal do século, desse período mesmo, que era o período ultrarromântico, influenciado por Lord Byron. Inclusive nos livros e nos poemas, a tuberculose era romantizada como um defiamento lânguido, uma descrição que se encaixa perfeitamente nos sintomas que Laura vem apresentando. Um definhamento inexplicável, uma languidez, né, uma melancolia muito forte. E era algo que era muito utilizado, eram sintomas que eram muito utilizados nesse tropo gótico da época, da literatura da época. E segundo esse volume, esse texto publicado posteriormente com a edição de Carmilla, Laura nunca se recuperou totalmente desse encontro com Carmilla, né? Porque lembrando que houve um volume depois, né, numa coleção, em que vai trazer vários casos desse Dr. Esselius, e Laura acaba aparecendo mais para frente dizendo que nunca se recuperou desse encontro. Ela era permanentemente assombrada por esse horror, às vezes com pesadelos, com sonhos, etc. O que ao mesmo tempo evocava ali a fragilidade feminina, que era muito cultuada, que era muito romantizada nessa época, né, como uma beleza, típico ali da literatura vitoriana.
Após esse pequeno lamento, a gente começa aí a leitura do primeiro capítulo, intitulado Um Primeiro Horror, onde Laura vai apresentar uma jovem de 19 anos, apresenta ali o local onde ela vive e a sua condição solitária de uma garota, filha única de um pai viúvo, que vive ali apenas com uma preceptora, uma professora e uma professora de etiqueta. Então, esse primeiro capítulo já se inicia com a descrição do castelo onde eles moram ali na Estíria, com o vasto campo, uma floresta ali às margens, um fosso. Laura descreve ali o seu pai, com quem ela vive, não diz o nome no livro inteiro, então a gente vai ficar chamando ele apenas de o pai de Laura. Também com uma preceptora, que era uma espécie de babá, cuida dela desde o nascimento, chamada Madame Perrodon, e a Mademoiselle Lafontaine. Então nós temos essas 3 pessoas importantes ali na vida de Laura que vão circundar aí essa história. Laura começa descrevendo o ambiente, como ele é vasto, como o castelo é enorme, como é longe as coisas, como é tudo muito distante. O vilarejo mais próximo fica a cerca de 37 quilômetros de distância, que é onde vive o general Spielsdorf, que vai visitá-los dali a alguns dias, trazendo a sua sobrinha, né, que é mais ou menos da idade de Laura, e Laura está muito ansiosa para poder ver essa sobrinha do general, já que ela vive muito sozinha. Então você faz essa conexão entre a personagem e todo o ambiente que ela está descrevendo como um ambiente muito vasto para poucas pessoas, assim como ela, que vive muito sozinha. Ela ainda afirma que tem um vilarejo mais próximo, cerca de 5 quilômetros, mas ele é desabitado, ele está em ruínas, que é justamente o vilarejo dos Karnstein. Após apresentar sua vida social praticamente nula e sua constante sensação de solidão, e também o quanto as suas preceptoras, Madame Perrodon e Mademoiselle Lafontaine, têm controle sobre Laura e tudo que ela faz, deixa de fazer seus horários, para onde ela vai e tudo mais. Ela conta uma experiência que ela teve aos 6 anos de idade em casa. Ela diz que as suas lembranças estão um pouco borradas pela idade, né? Ela tem 19 anos, ela lembra muito pouco ali dos seus 6 anos, mas tem uma lembrança ali, a sensação muito vívida do que aconteceu. E aí Laura começa a contar que vivia sozinha, que ela dormia sozinha no seu quarto, que ela chamava de berçário, né? E que ela dormia ali sozinha, não se preocupava muito com dormir com uma luz e uma vela. Ela nasceu numa família onde o pai dela é extremamente cético, é um pai inglês, apesar deles viverem na Estíria, né, que é uma região de muita superstição. O pai dela era inglês, então fazia questão de ensiná-la ali no ceticismo, no cientificismo da época, tá? Então você vê aí esse contraste grande entre Laura e as empregadas, principalmente Madame Perrodon e Mademoiselle Lafontaine, e que, por exemplo, Mademoiselle Lafontaine, ela tem ali uma ascendência eslava, e Madame Perrodon, então tem esse contraste dos pensamentos dessas 2 pessoas, dessas 2 coadjuvantes, enquanto que o pai de Laura é extremamente cético, então cria a Laura sem esse pensamento ali de superstição da região onde eles moram. E aí ela conta que ela estava nesse quarto, pronta para dormir, e ela acordou ali no meio da noite e não viu a babá. Ela não estava com medo, ela só começou a choramingar para ver se ela parecia um mimozinho de criança, porque ela não queria ficar sozinha, então queria chamar. E aí ela viu o rosto de uma jovem muito bonita ali perto da sua cama, olhando para ela. Ela disse que naquele momento ela olhou para a moça com uma espécie de encanto e imediatamente ela parou de chorar. Então a mulher deitou-se ao seu lado ali na cama e a abraçou, e ela foi se acalmando até dormir de novo. Só que aí pouco depois ela foi acordada por uma sensação de agulhas, né, entrando ali no seu peito, e de uma forma muito profunda. E aí é nesse momento que começa o pandemônio, porque Laura grita, acorda a casa inteira,
isso foi um exagero, né, porque a casa dela tinha muitos quartos, mas ela grita e acorda todo mundo. E a moça ali com os olhos fixos vai recuando, recuando, como se estivesse se escondendo ali debaixo da cama. Quando a ama e a governanta entram ali no quarto, elas encontram Laura em prantos, chorando muito. E Laura relata o que aconteceu. Ela se lembra de perceber ali o olhar das duas, uma para a outra, ao mesmo tempo em que elas começam a dizer não, foi só um sonho, e começam a procurar ali no quarto inteiro sem encontrar nada em lugar nenhum. Elas disfarçam, ficam ali quieta, tentam desfazer essa impressão de Laura. Inclusive uma delas passa a mão ali na cama, percebe que tem uma depressão e que ainda tá quente, que alguém se deitou ali. Até comenta assim baixinho, achando que Laura não está ouvindo, mas Laura está ouvindo sim. Aí no outro dia, a babá afirmou que tinha sido ela que tinha deitado ali, que pediu desculpa por ter assustado, mas desde então Laura não dormia mais sozinha no quarto. Ela ficou sem dormir sozinha no quarto até ela completar ali seus 14 anos. Aqui fica claro a preocupação das mulheres com Laura, que mostra que não é que elas acreditaram que Laura teve um sonho vívido, mas que tinha alguma coisa na história de Laura que combinava muito bem com as lendas eslavas às quais elas estavam acostumadas a ouvir, tanto de outros empregados e comerciantes quando elas iam, né, para as feiras e tal, como que elas ouviam também na infância. Laura conta também que uns dias depois o médico tinha vindo examiná-la para ver se estava tudo bem, como ela falou ali, daquelas pontadas de agulha ali no peito. E também um senhor que usava ali uma batina preta que chegou a orar ali, fazer uma oração ali no quarto com as mulheres ali de voz alta. E aí entramos no segundo capítulo intitulado O Convidado, onde Laura está muito ansiosa ali pela visita do general Spielsdorf e da garota, né, que é a sobrinha dele, para que ela possa ter uma companhia por alguns dias. Apesar da ansiedade, Laura descobre que ela não vai poder mais encontrar com a sobrinha do general porque eles não vão mais comparecer. Ele envia uma carta avisando que Berta Rensfeld, a sobrinha dele, acometeu de uma doença muito grave e foi definhando até vir a falecer. A notícia vai deixar Laura chocada não apenas pela morte da garota, mas pela forma como o general falou na carta, descreve a situação ali na carta e as palavras que ele usa. Então, o livro traz uma transcrição da carta e Laura afirma que há muitas contradições e o general parece estar muito atordoado ou não está ali no seu juízo perfeito. E tudo isso porque o Spielsdorf fala na carta que tudo aconteceu porque um demônio traiu a sua hospitalidade, que ele acreditava estar recebendo uma companhia jovem e inocente para sua sobrinha, né, que ele tratava como filha, mas que acabou atraindo a morte. E então a carta do general muda de tom e passa a apresentar a promessa do general em consagrar o restante ali da sua vida para encontrar e se vingar. O general também amaldiçoa sua incredulidade, seu ceticismo, seu complexo de superioridade, sua cegueira, que impediu ele de ver o que estava acontecendo até que fosse tarde demais. Por isso ele estava adiando a visita a Laura e a sua família, né, a Laura, por mais 2 meses, mas é que ele iria comparecer, mas ia demorar uns 2 meses para ele comparecer, que ele precisava investigar o que tinha acontecido. Aí o teor da carta vai deixar tanto Laura quanto o pai assustados com o que tinha acontecido, com o choque da notícia e também a forma como o general estava falando. E aí o capítulo apresenta que naquela mesma noite, descrita até como tediosa, a professora de Laura e a preceptora vão dar ali um passeio na frente do castelo, por ali perto do fosso, um pouco no campo, e Laura vai acompanhá-las junto com seu pai. Aí lá, as mulheres ali estão observando a lua cheia. Mademoiselle La Fontaine faz um comentário a respeito de como o castelo
reflete, as janelas do castelo refletem a luz da lua cheia, e diz também que a lua cheia traz uma indicação de uma atividade espiritual que agia em sonhos, em devaneios, em pessoas nervosas, e que trazia influências maravilhosas a pessoas que fossem conectadas ali com ela. E diz que a lua naquele momento estava cheia de influência paradisíaca e magnética. A Laura não tinha ali uma total descrença como seu pai, mas ela via tudo aquilo com fascínio, né? A forma como as pessoas enxergavam a vida, ela achava bonito e ficava fascinada com a maneira como as pessoas enxergavam um significado para tudo. Já o pai dela, naquele momento, ele fala como ele estava sorumbático naquele momento, e ele cita um trecho de O Mercador de Veneza de William Shakespeare. Não sei realmente por que estou tão triste. Isso me enfara, e a vós também, dissestes. Mas como começou essa tristeza, como me veio. Esse trecho não está no livro por acaso, e há algumas interpretações de estudiosos da literatura gótica da época, especialmente do livro Carmila, sobre o motivo de Le Fanu ter colocado esse trecho aqui na fala do pai de Laura, logo após a fala de Mademoiselle La Fontaine. Um deles é estabelecer a racionalidade vitoriana e a classe social dele em contraste com a fala de Mademoiselle La Fontaine. Quando ele cita o trecho "Não sei realmente por que estou tão triste", logo após a descrição de um ambiente melancólico, Le Fanu sublinha a educação clássica e o status social de seu personagem, situando como um homem inglês culto vivendo num castelo na Estíria cercado de superstições, num berço de tantas lendas ali da Europa Central. Um outro motivo é que a frase de abertura da peça de Shakespeare introduz um clima de melancolia e incerteza, que antecipa um perigo invisível e uma atmosfera gótica que paira sobre o castelo naquele momento. Traz uma sensação contemplativa de que um infortúnio, digamos assim, está prestes a acontecer. É interessante perceber que no final do século XIX, o escritor irlandês que viveu e trabalhou toda a sua vida na Irlanda, e nessa época o país vivia uma intensa dualidade ali entre o misticismo folclórico e essa revolução industrial, esse ceticismo e cientificismo, como eu falei lá no começo do vídeo, misturados ali com o racionalismo colonial. A Irlanda não era uma terra puramente mística e isolada, mas também não compartilhava da mesma fé na industrialização que a Inglaterra. Era uma época ali que combinava traumas históricos recentes e uma divisão cultural única, como a era de dominação da elite protestante, a qual o autor Le Fanu fazia parte, e as ansiedades próprias ali da literatura gótica. Essa classe rica, que tinha origem britânica, estava perdendo poder político e econômico para uma maioria católica nativa. E eles viviam em grandes mansões rurais isoladas, cercada por uma população cujas crenças e a própria língua nativa eles não compreendiam totalmente. E esse sentimento de isolamento e medo constante de uma revolta ou de alguma vingança histórica alimentaram o gótico irlandês, criando ali uma literatura gótica com características próprias, diferentes da literatura inglesa vitoriana. Enquanto a elite protestante tentava espelhar o racionalismo, a ciência e o progresso que a Inglaterra vivia, a população irlandesa rural mantinham vivas ali as suas lendas e suas tradições ricas em misticismo, fadas, assombrações e o sobrenatural, que faziam parte do seu cotidiano. E é nessa descrição dessa noite de lua cheia que vemos claramente a distinção dessas duas classes sociais. A gente tem o pai de Laura, inglês, protestante, e as criadas, uma delas inclusive de origem eslava, com o seu misticismo. Você vê ali a diferença entre as duas classes sociais. Enquanto isso, Laura está só observando
encantada com aquele jeito de ver o mundo, acostumada com a forma de o pai ser cético, mas encantada ali com a forma das criadas verem esse mundo, essa coisa sobrenatural e mística. E é exatamente nesse momento de contemplação que uma carruagem desponta ali no final da rua e vem a toda velocidade descontrolada, os cavalos praticamente perdendo o controle e eles ficam parados ali olhando aquilo que eles nunca viram antes, uma coisa diferente acontecendo. Então eles estão vendo a toda, sabe aquele momento que você está prestes a ver um acidente acontecer e você não tem reação porque é tudo muito rápido? Meio que foi isso que aconteceu, é isso que Laura descreve. Ela não, foi tudo muito rápido. Ela simplesmente viu aquela carruagem vindo descontrolada, desgovernada e não teve nem reação, ela só podia assistir. E é exatamente isso que acontece. Um acidente, o veículo vira, né? E os empregados começam a resgatar e tirar de dentro dela duas pessoas. Uma delas, uma senhora, né? Uma mulher, e uma senhora, uma jovem senhora, e outra uma moça muito jovem, muito nova, desmaiada. E aí em poucos minutos tudo isso acontece o acidente, acontece esse resgate diante dos olhos deles, né, e tiram as duas mulheres de lá de dentro. E enquanto isso, o pai de Laura está se aproximando, eles já estão colocando ali a carruagem no lugar, claramente com pressa. E o pai de Laura se aproxima dessa mulher mais velha e começam a ter uma conversa privada. Enquanto isso, as duas empregadas, né, a preceptora e a professora, se aproximam da jovem e se encantam pela beleza incomum da moça. Durante todo esse período, a mãe deixa clara, a mãe, né, a mulher mais velha, deixa clara que está com muita pressa, que ela precisa chegar rápido no local onde ela vai, mas que a filha dela tem apresentado sintomas de fraqueza e provavelmente não vai conseguir realizar a viagem inteira. Então ela planeja deixar a filha dela por 3 meses numa estalagem em algum lugar, numa cidade próxima, para poder seguir viagem. Mas ela deixa claro ali que a viagem vai ser muito exaustiva, vai durar 3 meses e que é um perigo levar a filha dela estando naquelas condições de saúde muito frágil. Imediatamente vocês já entenderam o que vai acontecer, né? Imediatamente Laura pede ao pai para deixar a moça hospedada em casa. E o pai, entendendo perfeitamente a situação, vai interceder para aquela jovem senhora de que o vilarejo mais próximo fica muito longe dali e é muito pequeno para ter alguma hospedaria para receber a filha dela, e que o melhor seria que ela deixasse a moça ali na sua casa. A senhora aceita a oferta com muita relutância, tem uma conversa particular ali rápida com o pai de Laura, se despede da filha, entra na carruagem que já está de pé e vai embora. Tudo isso acontece em mais ou menos uns 3 minutos, desde a carruagem despontar, vir, acontecer o acidente, cair, os caras tirar as duas mulheres de lá de dentro, botar a carruagem em pé, ela tem uma coisa, decidir deixar a menina e vai embora. E é assim que se encerra esse capítulo. O capítulo seguinte, titulado Comparamos Relatos, Laura já começa dizendo que se não fosse a presença daquela moça ali, ela já ia achar que foi tão rápido que parecia que era uma ilusão coletiva de todo mundo ali, todo mundo teve a mesma visão. Aí a moça que estava meio desmaiada, ela desperta e fica sem saber onde está, e as preceptoras a levam aos melhores aposentos da casa para que ela possa descansar, já que ela está muito fraca. E Laura está muito ansiosa, ela não consegue falar com a moça nesse primeiro momento e tem que esperar até o dia seguinte para poder se aproximar dela. E aí vem uma parte bem polêmica desse livro. Mais tarde, na sala de estar, as criadas fazem alguns comentários sobre os criados dessa moça. E a descrição desses criados estabelece um estranhamento gótico, com uma técnica bastante controversa, mas comum na época, que era racializar
o outro para criar um contraste de perigo. Isso também acontece com Drácula de Bram Stoker. Enquanto Carmila é descrita como uma jovem lindíssima e encantadora, dona de uma delicadeza e de uma palidez, os criados são descritos como grotescos, carrancudos, com rostos muito magros, escuros, detalhe para os escuros, sendo visto por todos os presentes como malévolos. O pai de Laura, inclusive, afirma que são os homens mais feios e com as feições mais caninas que ele já tinha visto. Mesmo assim, ele elogia a eficiência de todos os criados de colocar a carruagem de pé em tão pouco tempo. A Mademoiselle La Fontaine vai além. Ela descreve a criada que estava dentro da carruagem, de pele negra, olhos brilhantes e usando um turbante colorido, como algo negativo, refletindo o medo vitoriano da época ao estrangeiro, como se a ameaça sobrenatural não viesse de algo conhecido, e sim de algo de fora, né? Aquilo que é de dentro, que é conhecido, que são os meus, tá ok. Um perigo muito grande não pode vir de nós, tem que ser do estrangeiro, do outro. Aquele outro que não sou eu, que não é a gente, né? É para lá. Um outro racializado, exótico, como o leste europeu orientalizado, intensificando assim o horror gótico a partir da racialização. Isso acontece também em Drácula de Bram Stoker, quando o próprio Drácula faz de tudo para apagar a sua própria origem. Ele tenta falar o inglês sem sotaque, conversando ali com o Jonathan Harker, aprendendo não só a falar o inglês, mas a falar o inglês como um nativo inglês e negando constantemente as superstições culturais de seu povo. Tanto nas descrições dos criados de Carmila quanto na descrição do próprio personagem Drácula de Bram Stoker, temos uma espécie de atavismo criminal que vão se alinhar aos estudos criminológicos da época, que vão associar feições físicas a atos de delinquentes da sociedade, como se fosse uma tendência à criminalidade e à barbárie, determinadas formas físicas, determinadas características físicas. O próprio Drácula, ele é descrito no livro como um não europeu em essência, mesmo ele sendo europeu. Entendeu? Essas descrições projetam os medos xenofóbicos e racistas da era vitoriana, não só na Inglaterra, mas ali também na Irlanda, né? Chegou na Irlanda, transformando o estrangeiro em uma ameaça física, biológica e cultural. Tanto o Conde Drácula quanto a Condessa de Karnstein constroem um monstro que encarna uma ansiedade inglesa e, no caso irlandesa também, de uma colonização reversa, onde os povos considerados inferiores ou bárbaros do leste europeu invadem e contaminam o coração do Império Britânico. O pai de Laura lhe diz o que havia conversado em particular com a mãe de Carmila, minimizando o assunto, que ela apenas tinha relutância em aceitar os cuidados e afirmou que a moça tinha uma saúde delicada, mas que se tivesse alguma alucinação, ela estava perfeitamente sã. Laura e o pai acham estranho esse tipo de informação e o pai até faz graça disso. Ele ainda acrescenta que a mãe diz estar fazendo uma viagem rápida e secreta de importância vital e que voltaria em 3 meses para buscar a filha. Enquanto isso, Carmila não deve informar para eles quem eles são, de onde eles vieram e nem para onde elas estavam indo. E nessa hora deixou o pai meio inseguro se ele deveria ter ou não feito a oferta de hospedar. Já Laura só percebia ali o encanto de ter Carmila em casa e já estava ansiosa para poder falar com ela, até que o doutor o permitisse. Já o médico só ia chegar lá para as 9 horas da noite e Laura não consegue dormir até ter notícias se Carmila estava bem.
É interessante notar que, apesar de a gente saber que é uma história de vampiros, a concepção na época de história de vampiros é bem diferente do que a gente conhece. Carmila vai apresentar batimentos cardíacos, embora ela parecesse fraca, ela estava bem. O conceito do vampiro cujo coração não bate só vai vir mais tarde na literatura. E aí Laura vai entrar no quarto onde Carmila está hospedada e descreve como o melhor quarto da casa. É interessante ressaltar aqui que logo quando ela entra, no lado oposto da cama se encontra uma tapeçaria representando Cleópatra com uma víbora em seu seio. Isso funciona da mesma maneira que as impressões de Mademoiselle La Fontaine sobre a noite de lua cheia e o trecho do Mercador de Veneza citado pelo pai de Laura, como um presságio sombrio e um símbolo metafórico do que estava por acontecer dali e um símbolo metafórico da hóspede. Inclusive, a forma como a tapeçaria representa a picada da víbora no seio de Cleópatra também serve de metáfora para a maneira como Carmila ataca suas vítimas, além do paralelismo de poder e sedução, exotismo e perigo. Ambas no imaginário popular atraem e destroem suas vítimas numa espécie de atração langorosa. Essa palavra existe? Eu espero que sim. Outra referência prévia é o tema do suicídio, que é representado na tapeçaria e também na lenda eslava sobre a origem dos vampiros, retratada mais pra frente nesse livro. Assim que Laura vê o rosto de Carmila, a reconhece do episódio quando tinha 6 anos de idade e fica em choque. Carmila imediatamente a chama para sentar-se a seu lado, bastante cordial, e já fala como a viu 12 anos antes em um sonho, descrevendo sua própria versão do episódio. Carmila diz que tinha 6 anos de idade e em uma determinada noite se acordou e se viu em um quarto estranho e viu uma bela mulher deitada à cama choramingando. Como se encantou com a mulher, deitou-se ao seu lado e adormeceu, acordando pouco tempo depois com gritos e se escondendo embaixo da cama, acordando em seguida em seu próprio quarto. Laura dá a sua versão a Carmila do que aconteceu quando ela tinha 6 anos e Carmila ri da situação, dizendo que ambas estavam assustadas uma com a outra e que aquele sonho era o destino, um marco para a amizade das duas. Laura se sente atraída por Carmila imediatamente e envolvida, mas no fundo ela sente um pouquinho de repulso. Contudo, ela afirma que a atração prevalece, porque a moça era muito bonita. Depois, Carmila se recusa a ter companhia para dormir e diz que por causa de um assalto que teve na sua casa quando ela era muito jovem, ela não consegue dormir com ninguém dentro do quarto e que sempre dorme sozinha e com as portas trancadas. Laura se despede e depois desse relato, ela encerra dizendo o quanto jovens refletindo ali o quanto os jovens amam por impulso e reflete o quanto ela se sentiu lisonjeada na época pelo carinho repentino que Carmila desprendia para ela. Se você chegou até aqui, não se esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações do canal. O quarto capítulo já começa com Laura descrevendo Carmila. Em um primeiro momento, ela fala que apesar de se sentir atraída por ela, não se agradava tanto dela assim não. E começa descrevendo sua aparência, dizendo que a primeira coisa que se percebia era ser mais alta do que as outras mulheres, do que a média das mulheres, ela era diferente, era esguia e graciosa, seus movimentos eram lânguidos, meio como se fossem lânguidos demais, embora ela não apresentasse nenhuma característica de invalidez. E então Laura já fala logo que a coisa que ela mais se incomoda é de Carmila ser muito reservada sobre a sua vida e sobre sua história. Eu tenho tanta fofoca, tantas novidades para te contar. Sobre sua mãe, sobre sua vida. E nunca fala nada sobre esse assunto. Como Laura é muito ansiosa, né? Vocês já viram como Laura é muito ansiosa e como ela é muito curiosa também. Às vezes ela fica fazendo muitas perguntas insistentes para saber mais sobre Carmila. Mas Carmila é ótima, é bem escorregadia ela só dá umas evasivas ali bem saboadas. Não seja criança.
sei o que estou fazendo. Aí Laura aceita que Carmila nunca discutia por nada, né? Ela é difícil de discutir, ela só se esvai. E ela chegou a ter 13 revelações nessas conversas, tentando pescar alguma coisa. Uma, a sua família é muito antiga e nobre. 2, seu nome era Carmila. E 3, a sua casa ficava a oeste. Só essas 3 coisas. E isso a incomodava tanto que a ponto dela ficar enchendo o saco de Carmila todo dia para poder saber alguma coisa da vida dela e nunca sabia nada. Outra coisa também é que o relacionamento físico das duas é sempre de toques. Carmila sempre trata a Laura sempre tocando, beijando, o tempo todo abraçando, sussurros ao ouvido, e Laura vai se sentindo cada vez mais ligada fisicamente com Carmila e ao mesmo tempo sentindo um certo incômodo por causa das evasivas. E Laura chega a dizer em sua narrativa que esses abraços constantes e beijos e sussurros de certa forma também a incomodavam, como se eles fossem sem sentido e sem propósito. E algumas vezes Carmila chegava a abraçá-la tão forte e a apertar ela que nesse momento ela só queria que ela parasse, queria ir embora. E aí Carmila começava a sussurrar canções em seu ouvido e tal, para acalmar ela. Era um canto que minava as suas energias e deixava ela meio em transe, assim. E que tudo isso passava na hora que o abraço acabava. E era nesses momentos que Laura dizia que não gostava muito de Carmila, não. Porque esses momentos deixavam Laura sentindo um misto de repulsa, admiração, adoração e aversão. E aqui acontece uma pequena discrepância na narrativa. No primeiro capítulo, Laura afirma que está contando uma coisa que aconteceu há 8 anos e que tudo começou quando ela tinha 19. E enquanto no capítulo 4, Laura afirma que esses relatos já aconteceram há mais de 10 anos. E existem 2 possibilidades para essa discrepância. Uma, a falta de revisão do conteúdo original, já que esse conto foi publicado capítulo a capítulo numa revista, para depois ser compilado num conto. E essa interpretação não me agrada muito, porque com certeza Lefano fez uma revisão antes de publicar tudo, né? Ele escreveu durante algum tempo e depois ele juntou tudo para publicar junto. Então eu não acredito que seja isso realmente o que aconteceu. Eu não sei vocês, o que vocês acham? A segunda possibilidade, que é a que me agrada, é que a narrativa de Laura não é uma narradora muito confiável, já que ela passou por tudo que ela passou e ela ainda ficou muito traumatizada e a sua percepção de tempo pode ter sido alterada. Inclusive, Laura afirma que está escrevendo no 4º capítulo, mais de 10 anos depois, com as mãos trêmulas e com a lembrança confusa dos eventos, como se tivesse acontecendo naquela hora, como se ela estivesse revivendo aquelas sensações e aquelas emoções, e que isso embotava a sua percepção. E aí Laura fala que a forma como Carmila agia com ela, e como a tocava e a abraçava, a beijava e sussurrava em seu ouvido, parecia um ardor de um amante. E isso deixava ela bastante constrangida, principalmente quando a puxava para perto e com a respiração ofegante, fazendo o seu peito arfar, né, subir e descer rapidamente, e sussurrava em seu ouvido dizendo que ela era dela. E isso dava a Laura uma sensação odiosa de estar sendo subjugada. Uma vez, Laura chegou a questionar Carmila se as duas eram parentes, ou se a sua aparência lembrava alguém que ela amava, porque essa forma de aproximação não agradava muito e Carmila nunca respondia. Laura até chegou a cogitar a possibilidade de Carmila estar passando por algum processo de insanidade ou mesmo de estar completamente apaixonada por ela. Ela chegou até a pensar que Carmila era um homem disfarçado, depois ela dispensou essa possibilidade, descrevendo Carmila como feminina demais para isso.
E aí depois ela analisando o passado, ela via que esses momentos eram pontuais, considerados em comparação com os momentos de alegria por ter a presença de Carmila ali naquela casa. Ainda nesse capítulo, Laura descreve algo que pode ser uma pista da origem de Carmila, por causa de um costume com o qual ela não se conectava, que foi um funeral. Então eles presenciam um funeral passando e Carmila odeia aquele momento, né? Ela não se conecta, acha feio. Laura se levanta para acompanhar o canto e Carmila fica falando mal do canto das pessoas, do canto de Laura. Ela fica olhando para o outro lado e ela até chega a dizer que não tem a mesma religião que Laura. Então aí Laura pega aí essa informação. E aí nesse momento as duas têm uma discussão acalorada e Laura afirma que conhecia a moça do funeral, a moça que tinha falecido. E diz que seu pai chegou aí nesse funeral. Né? A moça tinha afirmado ter visto um fantasma 2 semanas atrás, antes desse ocorrido, e desde então ela vinha definhando, ficando cada vez mais fraca, até falecer no dia anterior. Ela ficou acamada durante um tempo e ela morreu depois de afirmar que alguém tinha agarrado pela garganta. Nesse momento, Carmila desconversa, não quer falar mais sobre funerais e leva Laura para outro banco onde elas vão se sentar. Nesse momento, no livro, Laura descreve ali uma mudança que ocorre nas feições de Carmila, como se não a reconhecesse, e aí ela disfarça, o clima muda de novo e Carmila começa a ficar especialmente tagarela como nunca era. Uns dias depois, eles recebem a visita no castelo de um andarilho que costuma vender penduricários. Ele tem vários penduricários, ele vende coisas e tal e apresenta um show de ilusões ali para todas elas. Como Laura está acostumada a receber de vez em quando esse andarilho, ele também funciona como trazer notícias de outros lugares por onde ele vem, então todo mundo se reúne ali para assistir o show daquele andarilho e ver e comprar algumas coisas dele. E aí o andarilho olha ali para Carmila com curiosidade, fica olhando um tempo, aí depois ele tira assim dos penduricários dele um estojo que tem várias ferramentas pontiagudas e se oferece para serrar os dentes dela para ficar normal. Porque ele disse que ela tinha os dentes pontiagudos demais, então ele se oferece para isso. E aí Carmila fica extremamente ofendida, se afasta, explode com ele e sai. E diz que se isso acontecesse em sua casa, ele seria amarrado num mastro e açoitado, e marcado com o emblema de sua família. Mas Laura percebe que logo depois dessa explosão ela se senta e fica calma de novo, como se nada tivesse acontecido. À noite, quando seu pai chega do funeral, ele informa que uma jovem moça de uma área adjacente ali dos castelos caiu doente também, apenas a 2 quilômetros ali, e que estava acometida da mesma doença que estava assolando a região, com jovens moças ficando doentes, fracas, e diz que umas estão contaminando as outras com crenças e superstições. E aqui a narrativa traz um reforço a essa racionalização do personagem do pai de Laura, sendo um contraponto ao que acabara de acontecer e a própria Laura, né? Eles acabaram, tanto Laura quanto Carmila, acabaram de comprar do andarilho um amuleto de proteção. E Carmila afirma que no passado ela tinha sofrido dessa mesma doença que as jovens daquele local estão se acometendo, né? Daquelas vizinhanças, das casas dos camponeses ali perto. E diz que não era tão ruim, exceto a fraqueza, mas que não se lembra muito desse período em que ela passou doente. Aí ela desconversa, se abraça a Laura, se retira com ela da sala, e aí Carmila pergunta se Laura tem medo de morrer. Ela responde que medo de morrer todo mundo tem. E Carmila responde com a frase: mas morrer como amantes, morrer juntos para que possam viver juntos. O capítulo se encerra com o médico conversando em particular na sala com o pai e depois os dois saindo, com o pai rindo e perguntando sobre hipogrifos e dragões. O médico apenas sorriu, balançando a cabeça e respondendo: todavia, a vida e a morte são misteriosos estados e nós sabemos muito pouco sobre os recursos de cada uma delas. O restante da conversa, Laura não pôde acompanhar e não sabia do que eles estavam falando no momento. Ela só veio saber depois.
Aí a gente percebe aqui que provavelmente o médico estava fazendo alguma alusão às doenças que estavam acometendo as jovens com as lendas e as superstições daquela região. E mais para frente, a opinião do pai de Laura vai mudar quando ele vai trazer de novo esse médico para tratar de Laura mais adiante. O quinto capítulo, intitulado Uma Semelhança Impressionante, o castelo vai receber a visita do filho do restaurador de quadros com alguns quadros da família que foram restaurados. E ali Carmila assistia de forma desatenta enquanto o rapaz estavam conversando ali e desempacotando as malas. E aí os antigos quadros vão sendo revelados. A mãe de Laura é de uma antiga família húngara e a maioria dos quadros chegaram à família por meio dela. O pai conferia os quadros ali com uma lista na mão enquanto ele ia desempacotando e o rapaz ia conferindo os números, e nessa hora um dos quadros é revelado e é a cara de Carmila. Era um quadro de 1698 de uma mulher chamada Márcia Karnstein, que o pai estava ansioso para ver e que o quadro parecia vivo. Laura elogia a imagem, faz uma brincadeira mostrando a semelhança e o pai também afirma ser uma semelhança encantadora, mas o pai parecia um pouco impressionado e continuou conversando com o rapaz enquanto Laura parecia abismada quanto mais olhava o quadro. Laura pediu para pendurá-lo em seu próprio quarto. Já Carmila parecia assim meio sem emoção e continuou em seu assento, contemplando apenas Laura com um sorriso leve, numa espécie de êxtase. E Laura, quando lê, afirma que não se trata de Márcia Karnstein, mas de Mircala, a condessa de Karnstein, e que sua mãe era descendente. Carmila diz calmamente que também é descendente distante e pergunta se há algum Karnstein vivo. Laura diz que provavelmente, se tem algum, nenhum carrega mais o nome, porque a família foi arruinada em guerras civis e as ruínas do castelo ficam apenas a 5 quilômetros dali. Carmila diz que a história é até interessante, mas ela está meio entediada e muda de assunto. E aí ela aponta como o luar está lindo e sugere um passeio do lado de fora. E aí Laura compara aquela noite com a noite em que Carmila chegara, mostrando aí que se passou um mês, né? Já está em lua cheia de novo. E Carmila pergunta se Laura estava pensando naquela noite quando elas estão ali, enquanto elas estão ali passeando. E pergunta também se Laura está feliz pela presença de Carmila ali. Ao que Laura responde que estava encantada, lógico, né? Óbvio. E aí Carmila provoca Laura, perguntando se ela gostava tanto dela a ponto de colocar aquele quadro que ela achou parecido lá no seu quarto. Laura chama Carmila de romântica e é retribuída com um beijo silencioso. Laura diz que Carmila está apaixonada, que tem alguma questão amorosa ali acontecendo, e Carmila responde que não podia estar apaixonada por ninguém a não ser pela própria Laura. E toda essa conversa ali sobre o luar traz uma aura de romance e sedução bem diferente do que se costumava escrever nessa época. E aí Carmila diz amar Laura e logo depois ela aparenta estar muito doente e é levada de volta lá para dentro de casa. Aí Laura pede para chamar um médico, mas Carmila se recusa, diz que ela na verdade fez muito esforço por causa da sua fraqueza, que ela só precisava descansar. O capítulo termina com Laura dizendo que alguma coisa aconteceu aquela noite e que deu uma reviravolta em seus pensamentos e que pareceu elevar a natureza lânguida de Carmila a uma energia momentânea. E aqui a gente termina a parte 1 da leitura comentada do livro de Carmila. No próximo vídeo iremos do capítulo 6 ao capítulo 10, a partir da página 57 desta edição. Lembrando que os vídeos da biblioteca saem a cada 15 dias, sempre às sextas-feiras. Mas você tem outras alas do castelo para explorar, como o gramofone, a cripta e a sala secreta. Não se esqueça de curtir esse vídeo, de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações de vídeos novos. E se você quiser ajudar a manter o canal funcionando, eu vou deixar aqui na descrição o link da minha wishlist na Amazon para você contribuir com algum equipamento
para o canal. Você também pode ajudar comprando nos meus links de afiliado da Amazon, que vai gerar uma pequena comissão para o canal sem nenhum custo adicional para você. Você pode clicar no link e fazer suas compras normalmente. O link também vai ter a edição que eu estou usando, a edição da Pandorga do livro Carmila. Obrigada pela companhia, um beijo e apague a luz.